Oiê! Você sabia que o INSS da obra é um dos impostos mais caros que é obrigatório recolher no final de uma obra? E sabia que uma obra com estrutura metálica consegue um desconto na hora de recolher esse imposto? Disso que eu falo junto com a Carla Loureiro nessa live que a gente fez lá no Instagram e agora a gente editou e tá subindo aqui no YouTube. Eu espero que seja útil para você. Fica até o final, deixa teu joinha e se inscreve no nosso canal. Oi, Oi, Carla! tudo bem? Tudo! Tudo Bom, acabei ótimo. de entrar. Antes de eu dar o teu espaço, claro, para você se apresentar, vou só falar para o pessoal que no final, então, da nossa conversa, que vai durar entre 35, 40 minutos, mais ou menos, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, vai ter o tempo para quem quiser fazer as perguntas direcionadas a você, direcionada a essa questão de INSS de obra, tá bom? Legal, legal. Pode se apresentar, fica à vontade, Carla. Bom, eu sou advogada, eu atuei por 13 anos dentro de um jurídico de um grupo corporativo, onde o meu foco era atender a construtora desse grupo, construção pesada, e também atender uma construtora que era mais incorporadora. E aí, de forma paralela, eu fazia pessoa física, né, fazia essa parte de regularização de uma federal de pessoas físicas. Até que em 2021 tudo mudou, né? 100% online, digital, e foi aí que eu encontrei esse nicho de atuação, onde eu consigo ajudar as pessoas, né? E atuar com algo que eu adoro, né? Que é, para mim, a pessoa fala assim, nossa, mas é tão burocrático isso, você gosta? Eu amo. Que bom que alguém gosta da burocracia, Carla. É, e assim, eu tento trazer uma linguagem mais tranquila, né, para que o pessoal entenda. Então, você viu, né, eu tô começando com o meu Insta, vou fazendo, trazendo os assuntos, colocando conteúdo aí, para que seja um assunto gostoso, né? E assim, apesar da gente estar falando de dinheiro e de pagamento, mas eu posto bastante coisa falando sobre economia, como a gente conseguir, né, economizar com o INSS, fazer valer nossos direitos aí em termos de isenção, redução e tudo mais. Então, eu tento trazer dessa pegada. Vamos lá então. Então, a primeira coisa, o pessoal que me segue geralmente vai construir a casa Tá. deles. Eles, do que a gente está falando? O que é esse INSS? É assim, para toda obra, e aí a gente tem que falar, entender o que é obra, né? Obra é a construção, a reforma, a demolição e o acréscimo, né? Então, só não é obra, por exemplo, uma demolição, porque quando é causado por danos da natureza, aí não é uma obra. Para toda obra, Edna, você tem que ter mão de obra. Você não consegue fazer uma casa com 100% maquinário, né? Então, seu público, seus clientes, né? Eles vão fazer uma casa, eles não conseguem fazer essa casa com 100% maquinário. Tem que ter pessoas trabalhando. E aí, quando a gente fala do INSS, é para esse público, é para esses trabalhadores. Por quê? Né? A gente tem uma legislação, que é a Lei 8.212, que é a lei do custeio da Seguridade Social aqui no Brasil, e que está registrado nessa lei que é a obrigação de contribuir para o INSS é de toda a sociedade. Então, é de quem está tomando serviço, é de quem está trabalhando, é da União. Então, por isso que existe o INSS da obra, né? Porque tem trabalhadores aí no meio. Tá, então se eu vou construir, em que momento que eu tenho que informar a Receita Federal disso? Tá. Porque a INSS é Receita Federal, né? Eu estou enganada. Exato, exatamente, exatamente. Logo após o início da obra. Você não consegue, por exemplo, ter o alvará de construção, não começou ainda a sua obra e lançar uma data futura, né? Ah, eu vou tirar meu alvará daqui a 5 meses, já quero fazer o CNO, que é o Cadastro Nacional de Obras. E é por aí que a gente começa fazendo essa parte de regularização de imóveis, de obra, perdão, na Receita Federal. E aí você tem o prazo de até 30 dias após o início das obras, da sua obra, para fazer o seu CNO, né? E informar para a Receita que você vai construir, reformar, aumentar, fazer uma demolição, o que for sua obra. Mas então eu tenho que ter o meu alvará já.
A primeira coisa, para eu Exato. abrir meu CNO, eu tenho que ter meu alvará de construção ou alvará de reforma, ou, pelo que você está me falando, se eu quiser demolir, eu também tenho que informar. Tem, tem. E assim, quando a gente fala do senior, é até legal você ter perguntado, você colocado dessa forma, porque muitas vezes você tem um projeto e no projeto você tem a demolição e a construção, tá? Então você pode ter a seguinte dúvida, putz, então eu tenho que fazer dois cadastros, né? Não, não precisa. São duas obras, a demolição e a construção de uma obra nova. Mas você vai ter que fazer somente um CNO, porque está dentro do mesmo projeto. E aí, a IN 1845 de 2018, que vem e fala, estabelece o Cadastro Nacional de Obras, ela determina que para cada projeto é um CNO, é um cadastro, né? Então, você consegue limitar por aí, você não consegue desmembrar. Você consegue desmembrar em alguns casos que não é esse, né? Não é esse exemplo que a gente tem. Tá, então essas pessoas que querem construir, eu falo de meus clientes, né? Mas Tá. obviamente que não é todo mundo aí que é meu cliente, tem que poder. É, eles vão construir, e aí, então eles já têm o alvará de construção. Em alguns casos, já aconteceu comigo em 2 obras de ter o alvará de demolição, e na sequência a gente teve que construir, né? Então a gente tinha os 2 alvarás, de demolição e de construção. Tudo bem, quem que abre esse CNO? Quem que é responsável por isso? É basicamente 5 pessoinhas, mas eu vou começar a falar para você quem não são os responsáveis, porque o seu público, como você é engenheira e arquiteta, o seu público, eu já peguei muito erro, tá? Então eu acho legal começar falando porque não é a obrigação, engenheiro e arquiteto. Engenheiro e arquiteto, eles têm a responsabilidade, eles têm a obrigação com o teu projeto junto ao CREA e ao CAL, somente. Quando a gente fala da obra de um CNO perante a Receita Federal, é aquele contribuinte que está gerando aquela mão de obra que é o responsável pelo CNO. Então, seria basicamente proprietário do imóvel, dono da obra, incorporador, seja pessoa física ou jurídica, alguma cooperativa, líder de cooperativa, de consórcio, pessoa jurídica construtora, quando ela faz o contrato de empreitada total, tá? Porque se for empreitada parcial, aí é do dono do imóvel, da obra, enfim. Mas são basicamente essas 5 pessoinhas. Então vamos E lá de novo. O tá. dono da obra, o proprietário, só gravei essas. O, o consórcio, o líder de consórcio, Tá. a pessoa jurídica construtora, quando ela tem um contrato de empreitada total, exato. E também, e aí é até legal falar aqui da empreitada total, porque existe também pessoa, aquele MEI, né, o construtor, que ele não é pessoa. Por que que eu enfatizei pessoa jurídica construtora? Porque a construtora, ela vai ter o CNAE, né, destinado para esse tipo de serviço. E ele é diferente daquele MEI, daquele construtor que faz uma casa, que revende e tudo mais. Quando você fala de responsabilidade de pessoa jurídica construtora, empreitada total, é dela. Eu, Carla, quero fazer uma casa e vou contratar uma pessoa jurídica construtora empreitada parcial. Ela vai fazer parte da minha obra. A responsabilidade do CNO perante a Receita Federal é minha, tá? Eu, Carla, contratei um construtor que não tem o CNAE, pessoa jurídica construtora, ele é um MEI, né? Ele faz ali umas obras, vende, mas eu fiz um contrato de empreitada global, ou seja, eu vou contratar fulano de fulano e ele vai entregar a minha casa com chave na porta, tudo certinho, mas ele é um MEI, ele não é uma pessoa jurídica. A responsabilidade é minha, dona do imóvel ou dona da obra, tá? Tá. Então, a gente falou dessas 5 pessoinhas e eu fiquei com a dúvida, a gente até comentou antes que era importante você diferenciar o proprietário do dono da obra, porque a princípio Legal. dá a impressão que é a mesma pessoa aí, né? Mas Parece, né? por que não? Parece, mas não é. Perante a lei, assim, o proprietário do imóvel, ele é aquela pessoa que ele é, perdão, ele é aquela pessoa que ele tem o registro, a escritura daquele imóvel, tá no nome dele, tá? Dono da obra, ele é o possuidor do imóvel. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Você, Edna, tem uma casa e me alugou essa casa, eu sou a locatária. Então, você é a proprietária da casa e eu sou a locatária, eu tenho a posse dela, tá?
na sua casa não tem uma garagem e eu quero fazer esse acréscimo de obra. Na Receita Federal, eu, dona da obra, sou a responsável por ela, porque eu estou fazendo esse acréscimo, eu vou ser responsável pelo INSS dessa obra, tá bom? Vamos pensar no contrário. Você, Edna, dona da sua casa, proprietária do seu imóvel, tudo bonitinho, tá lá no cartório de imóveis registrado no seu nome, você vai fazer um acréscimo. Então, o responsável pela obra vai ser o proprietário do imóvel. É essa a diferença. Tá, então, geralmente, quando para os nossos clientes que vêm aqui com um terreno, então eu acredito que a maioria de quem está nos assistindo agora tem o seu terreno e quer construir uma obra nova. Eles serão os proprietários e donos da obra, porque eles têm um terreno sem nada. Se eles contratarem, do jeito que a gente orienta, né, a contratar equipes. Então, por exemplo, quem vai construir com estrutura metálica tende a contratar uma equipe principal de estrutura metálica, uma equipe principal de civil, uma equipe de elétrica, uma equipe de hidráulica. Então, ele está contratando essas equipes que têm empreitas parciais. Nessa configuração... É dele a responsabilidade pelo CNO, pelo CNO, pelo CERO, por toda a parte de regularização de obra na Receita Federal. Aí é dele. Então, você que está me ouvindo, a responsabilidade é tua pelo recolhimento do CNO, tá? Não adianta fugir disso, achar que é o arquiteto, o engenheiro, ou o empreiteiro, ou a empresa de estrutura metálica. Não, nenhum deles é responsável por isso. E CNO é o que antes a gente chamava de matrícula SEI. É a mesma coisa, a matrícula SEI acabou-se. Exato. Desde 2018, a SEI foi substituída pelo CNO. Tem o mesmo objetivo, tá? Ela tem que informar para a Receita Federal que você tem uma obra ali, que está construindo uma obra. Ela tem o mesmo objetivo. Só que ela tem algumas características, alguns dados que são preenchidos que são um pouquinho diferentes, mas o objetivo é o mesmo. E só fazendo um comentário, Edna, que você disse, né? Que a responsabilidade, no caso de um cliente que vai contratar por etapas, né? Que vai fazer essa divisão de contratos aí. Eu já peguei eu já peguei um aviso de regularização que veio em nome do engenheiro. Então, assim, ele cometeu um equívoco aí. E olha a responsabilidade. Quando a gente fala em INSS, para a Receita Federal, eu estou falando de algo que eu estou devendo. Então, eu estou fazendo uma declaração de uma dívida para a Receita Federal. Por isso que é tão importante definir quem que é o responsável por essa parte na Receita Federal, por fazer o CNO da obra. Porque nesse caso, esse engenheiro, ele estava com a responsabilidade para ele de pagar o INSS, e não é dele, né? Então, eu sempre friso isso porque é muito sério isso. Quando você fala em Receita Federal, você está falando de uma responsabilidade civil e criminal. Então, se você fala uma informação que é uma fraude, por exemplo, você pode ser representado no Ministério Público. Então, é muito sério isso. E eu acho que muita gente que está assistindo talvez não tenha entendido por quê. Porque a gente tem uma cultura errada de muitos impostos a gente não querer declarar. Não vou contar que estou devendo. Só que funciona assim, gente. Pelo que eu entendo, vem, Carla, se é isso. A gente precisa do alvará da obra para poder ter a CNO. A CNO, a gente vai declarar tudo que a gente está gastando na nossa obra, com a intenção de reduzir o imposto ao máximo possível, comprovando gastos. Só um minutinho. Na verdade, o CNO é quando você faz o cadastro da obra. Essa parte de que você vai fazer as informações, prestar certinho as informações, para tentar reduzir essa RMT, que é a remuneração total de mão de obra, que é a base de cálculo do INSS da construção civil, é lá no CERO, né? Então, eu acho que mais pra frente a gente vai falar um pouquinho do CERO, que é uma etapa dentro da Receita Federal para você regularizar a sua obra também. Tá. E tudo isso tem um objetivo, não sei se as pessoas já entenderam, de permitir que você registre a tua obra. Exato. Resumidamente, no final é isso, né? Se eu quero vender a casa, que eu tenho um terreno, construir uma casa, e quero vender essa casa, eu só vou ter a escritura dela, não sei se chama escritura, eu chamo de escritura, é assim? A gente só vai ter a escritura dela depois da gente fazer os devidos recolhimentos, e um deles é o INSS. Exatamente. É assim, são duas etapas, né? Então, você vai ter que ter... A primeira etapa é com a prefeitura, onde você vai ter o HABITS, onde você vai atestar que a sua casa tem habitabilidade. A segunda etapa,
não tem essa ordem lógica, tá? Mas muitas vezes a pessoa ela consegue já ter a CND, que é a certidão negativa de débitos perante a Receita Federal, até antes do que o ABITS, porque as prefeituras de repente estão demorando um pouquinho para a emissão desse documento. Mas são basicamente esses dois documentos. Então você vai ter que ter o ABITS da sua casa, mais a CND, ou a certidão positiva com efeito negativo, que é uma novidade que a Receita Federal trouxe agora para 2021. E aí, com esses dois documentos e outros documentos, você consegue fazer a verbação da sua obra, demolição, construção, acréscimo, lá na matrícula do seu imóvel. Então, quando você fala do seu público, o que eu entendo, tá, Edna? São pessoas que têm um terreno, um terreno onde a matrícula ela tem essa abertura somente com a informação do terreno, do lote, da quadra, tudo certinho. E aí eles constroem, e algumas pessoas constroem com o intuito de vender, né? Para ela vender, ela tem que estar com tudo isso certo. Principalmente porque hoje em dia a maioria das pessoas elas fazem a compra de um imóvel novo com parte de financiamento. Uhum. E aí, para financiamento, o banco só vai aceitar se ele tiver a verbação daquela obra na matrícula do imóvel. E aí você vai lá, eu já vi muita gente perdendo venda por conta disso, tá? A pessoa tá com o negócio engatilhado, na hora que vai fazer o financiamento, putz, não tem. A parte que eu faço, que é a regularização da obra na Receita Federal, eu consigo fazer até num tempo rápido. O problema é quando você precisa do ABITS lá na prefeitura. Então, eu falo aqui, eu sou de Americana, interior de São Paulo, e aqui a gente está com uma demora, né? Porque em fevereiro deste ano, uma das alterações que aconteceu na Receita Federal foi a atualização do sistema em que as prefeituras do Brasil comunicam a Receita Federal. Então, essa é a obra-pref. Toda a emissão de alvará para construção, alvará para demolição, um ABITS, um alvará de utilização, toda a emissão desses documentos, as prefeituras elas têm que comunicar à Receita Federal em até o 10º dia do mês subsequente, através das obra-prév. Então, isso acabou acumulando. E eu estou vendo que tem várias prefeituras que estão com essa demora para a emissão do ABITS. E aí, numa dessa, a pessoa ela perde a venda, porque vai demorar um tempo até ter tudo. Depois tem mais o tempo do cartório, né? Que o cartório leva mais um tempinho aí para fazer Um tempão. um tempão, às vezes, exato. E a pessoa acaba perdendo o negócio. Então acho que a gente já conseguiu situar todo mundo na importância e como não tem como escapar disso, vamos então falar o que é levado em conta, quais os principais dados que são levados em conta na hora desse cálculo do que eu devo para a Receita. Tá. É assim, primeiro passo, então, isso é muito bacana o seu público ter isso em mente, Edna, porque é o seguinte, primeiro passo, comecei a obra, vou fazer meu CNO. Algumas pessoas, elas constroem a casa sem fazer a remuneração, o pagamento desse pessoal de forma correta, né? Eles fazem aquela questão de fazer o pagamento por fora, e isso vai gerar um prejuízo lá no final da obra dela em algumas situações. Mas quando você fala de uma obra que a pessoa ela quer fazer da forma correta, ela vai registrar, ela está fazendo o contrato de empreitada parcial, então ela vai fazer o recolhimento correto. Quando você começa a sua obra, a importância do CNO é porque é esse número que você vai vincular em nota fiscal, em GFIP, para você ter o aproveitamento dessa remuneração lá no final, quando você faz a sua aferição. Então, começa assim, você criou o CNO da sua obra no comecinho. Esse cadastro nacional de obra, esse número que é gerado, você consegue fazer o lançamento dessas remunerações de mão de obra em cima dele. E você vai construindo. Então, toda vez que você tem um pagamento, você vai lançando nessa informação. Ao final da sua obra, você vem para a segunda etapa da regularização junto à Receita Federal, que é o preenchimento do SERO, que é o Serviço Eletrônico de Aferição de Obra. O SERO é nele que você vai lançar. Se você, por exemplo, é uma pessoa jurídica e teve uma contabilidade regular, tudo que você fez daquela obra está tudo bonitinho, tudo certinho, você vai fazer o SERO, vai fazer o preenchimento com as informações da sua obra, da conclusão dela, e ao final você não vai ter INSS para pagar, porque você teve uma contabilidade regular, tá? Pessoa física. Vou dar um exemplo. Eu quero fazer minha casa, né? Para mim compensa. Eu fiz um cálculo, né? A pessoa veio e falou comigo, eu fiz uma conta e compensou fazer o pagamento por fora, né? Então não registrei esse pessoal. Ao final da minha obra,
quando eu terminar de fazer o preenchimento do Cero, que eu gero uma declaração, vai ter o valor de INSS para eu recolher. Então, aí com esse valor eu pago, né, o INSS, tenho a CND e aí eu consigo fazer a verbação do meu imóvel, da minha obra, na matrícula do meu imóvel. Tá. E se eu contratar o pessoal, não pagando por fora, mas contratar, digamos, aquele empreiteiro que tem um CNPJ e tem ajudantes registrados na empresa dele, ou até mesmo mês. Aí eu pego a nota, como eu também estou irregular ou não? Não, não está irregular. Só que aí tem um porém. O MEI, ele pode ser basicamente o pedreiro, né, o construtor, um carpinteiro, eletricista e pintor. Então, assim, para esse pessoal, você pode sim pedir nota fiscal. Só que você, enquanto pessoa física, por exemplo, você vai fazer o lançamento em cima dessa nota, a cota patronal, que é 20%. Então, você tem que avaliar tudo. As pessoas sempre perguntam o que compensa. Bom, primeiro a gente tem que fazer um estudo do caso sobre a metragem da sua casa, porque quando a gente fala em pessoa física, Edna, você tem alguns fatores que você consegue reduzir o seu INSS, como por exemplo o fator de ajuste e o fator social, tá? Esses dois fatores você não consegue aplicar para a pessoa jurídica. Então, quando eu falo em pessoa física, a Receita Federal ela mudou a forma de enquadramento da obra. Então, por exemplo, até dia 31/5 desse ano, você classificava a sua obra pela quantidade de banheiros, você tinha áreas de redução, e aí, se você tinha uma casa de baixo, médio e alto padrão, você tinha o CUB definido para aquela casa, que o CUB era o valor do custo unitário para aquela metragem. Uhum. Você tinha fatores você tinha áreas de redução, como por exemplo, varanda, sacada, área gourmet, quiosque, tudo isso tinha percentuais de redução. A partir de 1 de junho desse ano, tudo isso mudou. Então, quando eu falo em uma pessoa física que vai construir uma casa, não importa mais quantos banheiros que tem na casa dela. O CUB, ele continua existindo, só que ele vai ser uma média para chegar no valor do VAL. E aí esse VAL, ele é um dos componentes que vai chegar na remuneração da mão de obra total, que é a RMT, que eu comentei lá no comecinho, que é a base de cálculo do meu INSS. Então vamos lá, eu, Carla, pessoa física, vou construir a minha casa. Minha casa ela tem 150 metros quadrados. Você, Edna, pessoa física, também vai construir a sua casa e ela tem 500 metros quadrados. Lembre que a gente então tinha essas áreas de redução que não tem mais? Hoje existe um percentual de equivalência. Esse percentual é um fator que é aplicado para reduzir. Então, as nossas casas elas vão ter um percentual de redução de 11%. Não importa o tamanho da sua sacada, da sua varanda coberta, não importa mais isso. Ela só vai ter só 11% de redução. Porém, para a gente que é pessoa física, tem um fator social. A minha casa, como ela é menor que a sua, eu tenho uma alíquota menor do que você. Então, eu acabo pagando um pouquinho menos, tá? Então, assim, pessoa jurídica, a gente só consegue ter um desconto legal, assim, quando tem uma contabilidade regular, tá? Do contrário, você vai pagar lá no final da sua obra um percentual muito superior de quem está fazendo isso através de pessoa física, tá? Tem uma diferença significativa aí. Tá. E o uso da estrutura metálica, ele importa e ele interfere nesse valor a ser recolhido? Interfere e assim, de forma até considerável, na minha opinião, tá, Edna? Porque você tem no CNO, quando você faz o cadastro no CNO, você vai indicar se a sua obra ela é de alvenaria ou mista ou de madeira, tá? Uhum. Então vamos falar o que é uma obra mista. A obra mista é toda aquela que tem na estrutura. Ela é construída com materiais, né, com metal, e você consegue abater esse valor. Então, a alíquota de uma casa que tem estrutura metálica, ela é 5% mais barata em termos de alíquota, tá? Do que uma casa de alvenaria. Então, vou te dar um exemplo de um caso. Vamos pensar numa casa de 300 metros quadrados, aqui em São Paulo, porque em cada estado o VAL, que é a média do CUB, ele é diferente, tá? Então, aqui em São Paulo, vamos pensar numa casa pessoa física, residência unifamiliar, 300 metros quadrados.
Se você for construir ela somente com alvenaria, você vai pagar algo em torno de uns 21, 22 mil reais aqui em São Paulo. Se você utilizar parte da estrutura dessa casa, independente do percentual, mas se você utilizar na estrutura dessa casa metal, ela tiver, sei lá, pilares, estruturas metálicas, você vai pagar para essa mesma casa algo em torno de 15 mil reais de INSS. Então, se a gente está falando de uma economia de 6 mil reais, 6, 7 mil reais, do montante em termos de percentual aí é muito significativo. Então, a gente consegue ter, sim, um custo no INSS. E aí, você que né, que trabalha muito com isso, você sabe qual a vantagem de ter uma casa de estrutura. Eu, particularmente, eu acho muito bonito e em termos de economia, de agilidade de tempo, tem todas as outras vantagens por trás, né? É que eu acho também que vai além, né? Porque essas pessoas que estão trabalhando na tua obra, pela estrutura metálica, eles tendem a estar registrados. Então, eu entendo que essa redução do valor a ser recolhido quando você usa estrutura metálica é porque realmente você já pagou o Também. INSS em relação a isso, porque então, quando a estrutura metálica dizem, mas está um pouco mais caro, na verdade, porque já está todos os custos embutidos, né? Exatamente. E aí, com isso, você diminui a chance de você ter, na minha opinião, um problema maior na tua obra, como um acidente de trabalho. Porque essa pessoa Exato. estrada, bonitinho, está treinado. Quem trabalha com estrutura metálica tende a ter NR35, que é trabalho em altura, NR18, que é trabalho na construção civil, EPIs. A gente até conversou, né, esses dias dizendo que o serralheiro, o soldador, o pessoal da estrutura metálica, eles têm a cultura de até pedir EPI. Eles não trabalham sem EPI. Não tenho a luva de raspa. Então, eu não vou movimentar a peça. E como são peças mais pesadas, também mais perigosas, diferente do que a gente tem na cultura do trabalhador da construção civil no geral, né? Que é sempre uma briga fazer eles usarem EPI e tudo mais. Então, que legal que tem essa redução no custo da estrutura metálica. E aí você informa em que momento, no zero, que você informa que usou estrutura metálica, e você não informa estrutura metálica, você informa estrutura mista. Isso, você informa no CNO. Então, quando você faz o CNO, você vai indicar o tipo da sua obra. Se ela é de alvenaria, se ela é mista ou se ela é de madeira. É lá no CNO que você informa isso. E eu queria que você comentasse sobre o que se caracteriza o uso, que eu lembro que você falou, Edna. Muita gente usa laje, não sei o que lá, e não conta. Telhado, eu não lembro direito. E não conta. Assim, a gente tem, o pessoal fala assim, hoje mesmo, eu tô com um caso, deixa eu comentar com você, eu tô com um caso que eu tô analisando o processo para ver se eu consigo trazer uma redução. Acontece muito isso comigo, tá, Edna? A pessoa chega para mim com a aferição pronta. E aí a aferição, ela tá com um valor, tá com uma DARF gerada. Aquela DARF, lembra que eu comentei? A importância de você ter o responsável correto para fazer o CNO. Essa DARF, ela está no CPF ou no CNPJ da pessoa, uma dívida com a União, né? Com a Receita Federal. Se você não pagar, inscrição de dívida ativa, todo aquele problema que a gente sabe que acontece. E aí, para esse caso, eu estou fazendo o levantamento de informações e de documentos para conferir se a aferição que foi feita está correta, se eu vou ter que refazer ou não, enfim. E aí, conversando com a pessoa que é responsável dessa obra, eu perguntei, eu falei assim, mas na sua obra, ela tem algum tipo de estrutura metálica? Ela falou assim, tem o telhado. Eu falei assim, não, mas o telhado... Aí que a gente cai nessa dúvida que o pessoal tem, né? Para a gente, a obra, ela é tida como mista se a estrutura dela for, né, de madeira, de metal, de pré-moldado ou pré-fabricado. E o que não entra, né, para uma obra ser mista? Quando a gente tem a cobertura dela, o piso dela, repartições internas, essas coisas elas não são. Você pode ter uma casa, você fez uma casa toda de alvenaria e aí você cobriu o telhado, né? Você tem a laje de pré-fabricado que também não entra, pelo amor de Deus, também não entra. Tá. E aí você cobriu, né? Fez o telhado com metal. A cobertura não entra. Mas tudo que for referente à estrutura, você tem essa classificação como mista, tá? Tá. Tem outra coisa que a gente que eu esqueci de puxar o gancho para você falar.
eu sempre recomendo para os meus clientes que é o uso do concreto usinado, que não tem a ver só com a estrutura metálica. Eu sempre sugiro assim, usar métodos mais industrializados possíveis. E o concreto usinado. Verdade. E aí o concreto usinado também gera, né, um desconto, ou enfim, alguma coisa. Ele gera, tem um percentual que é um percentual legal até de desconto. E aí o bacana é que quando a gente teve essa alteração na Receita Federal, agora a partir de junho desse ano, é o seguinte, você não precisa entregar a nota fiscal do concreto, argamassa ou massa asfáltica. Então, assim, tem que ser tudo usinado. Qual que é a ideia? É exatamente essa. Toda vez que você trabalha com material que já vem de uma fábrica, que já tem trabalhadores envolvidos naquilo, a sua obra vai ficar mais barato. Então, quando você utiliza concreto usinado, argamassa usinada, eu particularmente nunca vi argamassa usinada, tá? Mas Mas tá tem, na legislação. Tem, mas tem. tem. Massa asfáltica. Esses 3 itens você consegue aplicar um redutor lá no zero, na aferição da sua obra, tá? E aí não importa a quantidade que você utilizou. Eu fiz uma aferição de uma pessoa física e ele falou assim, cara, eu tenho um monte de nota fiscal aqui de concreto usinado, porque a casa dele tinha 600 metros quadrados, né? Uhum. Aí eu falei assim, Marcos, mas eu preciso só de uma nota, não preciso ter um monte, só uma para mim já basta, né? Porque não tem essa quantidade. Diferente, por exemplo, se você for trabalhar com outro tipo de material que já é pré-fabricado, pré-moldado, né? Que aí tem. Carla, vou fazer uma pergunta fora do nosso roteiro. Tá. E daí surge uma dúvida. Daí, se você não souber, depois você me conta e eu falo depois pro pessoal, tá? Que é a seguinte, eu preciso exigir que os meus fornecedores de alguns tipos de materiais façam destaque na GFIP para poder abater mais meu valor. Então, vou dar um exemplo prático do que a gente compra. Esquadria de alumínio. Esquadria de alumínio é um valor muito relevante para a obra, sabe? E geralmente as empresas vendem assim. O material eles já compram no nome do cliente, ou vendem uma nota de material para esse cliente e uma nota de instalação. Então, são duas notas distintas. E eles têm a mão de obra registrada. Então, geralmente eu peço para eles fazerem destaque na GFIP, é isso mesmo? Tá certinho. Lembra que eu falei da importância de você ter o CNO no começo da sua obra? Porque é esse código, é esse CNO que você vai pedir para eles destacarem. Então, quando você fala que você tem duas notas do produto e do serviço, você concorda que o serviço para instalação, por exemplo, você tem mão de obra nisso? Então, essa mão de obra você consegue utilizar também, desde que você faça o lançamento, que você vincule a nota fiscal, a GFIP, com o CNO da sua obra. Se você não vincular, você não consegue utilizar, infelizmente. Tá, então tem que pedir para o fornecedor. E é esse termo que a gente usa? Preciso que você faça. Eu usava esse termo, mas aí você falou que mudou. Não, assim, você vai falar o CNO, porque antes ele utilizava a matrícula SEI, né? Então você faz o CNO. E aí o CNO que vai estar vinculado para esse pessoal. Tá. E aí, então explica para mim o que é CERO. Já entendi o que é CNO, que é o Cadastro Nacional Nacional das Obras, que é onde a gente coloca os dados da nossa obra em forma que é em estrutura metálica. E aí, o que é o CERO? Tá. O CERO, ele é a segunda etapa da sua obrigação de fazer essa regularização de obra na Receita Federal. Então, você começa criando o CNO, né? Lá no começo da sua obra, você vai construir ela bonitinho. Terminou a obra, você vai ter que fazer a aferição da sua obra. É da aferição que vai sair a guia DARF, quando você tem valores de INSS para pagar, ou não. Ou você vai só mandar uma declaração zerada para a Receita Federal. Então, é no CERO que você vai lançar. Se você consegue aproveitar alguma remuneração de mão de obra, como a gente falou agora, se você consegue aplicar algum fator que você tem uma alíquota, né, que vai dar uma diferença ali para você pagar de INSS. Mas o CERO, ele serve justamente para você fazer a aferição, a medição da sua obra para gerar o cálculo de INSS devido ou não ao final da obra. Do CERO, que sai a declaração, que lembra que eu comentei numa conversa nossa, eu até mencionei que antes, quando você precisava ter o INSS, pagar o INSS da obra, você montava um dossiê e ia lá na Receita Federal presencial, né? Aí você chegava lá, tinha um auditor fiscal, um analista que fazia tudo para você e te emitia a CND com a DARF ou a DARF, depois você voltava e pegava a CND, enfim. Depois mudou para o DISO.
No Diso, você fazia tudo isso de forma online, só que tinha um analista por trás que recebia esses documentos seu e fazia toda a aferição, te emitia a sua CND. Com o Cero, você não tem mais essa análise. Então, e é aqui que mora o perigo, tá? Porque o Cero, ele é até um sistema, você consegue até ir seguindo passo a passo. Só que se você não souber qual informação preencher, qual informação fornecer para a Receita Federal, você vai fazer uma declaração de uma dívida que não existe. Então, por exemplo, vários casos, tá? Eu vou pegar um caso que aconteceu comigo essa semana. A pessoa ela chegou para mim com a DARF de quase 18 mil reais emitida. Era uma casa, pessoa física, ele fez o pagamento tudo por fora do pessoal dele que construiu a casa. E aí ele foi notificado pela Receita Federal, porque a Receita Federal está notificando o pessoal. Quem fez o CNO e o Cero para ele foi uma pessoa que é da área. Ela chegou para mim e falou assim, cara, eu tô com dúvida, você pode conferir para mim? E aí eu fui conferir e aí eu vi que faltou uma informação ali, eu consegui lançar um fator de ajuste e de quase 18 mil reais ele vai pagar 9.200. Então, você entendeu que essa DARF de 18 mil reais é a declaração que você fez a partir do Cero para a Receita Federal? Você está declarando para a Receita Federal que você deve aquele valor para ela. Eu até brinco, né? A Receita, ela manda o aviso para os contribuintes e fala assim, ô Edna, você tem uma obra aqui, eu quero que você me pague. Aí você fala assim para ela, Receita, tá, eu vou te pagar, qual que é o valor? Ela fala assim, não, é você que tem que me falar quanto que você me deve. O Cero é basicamente isso. Então, assim, por isso que eu falo que tem que ter muita atenção, tem que saber realmente o que preencher, porque quando você fala do Cero, você está falando de uma declaração de uma dívida para a Receita ou também de uma declaração de inexistência de dívida. A Receita ela pode, durante 5 anos após o preenchimento do Cero, te pedir documentos e se ela perceber que você fraudou informações, ela vai te cobrar o INSS devido com juros corrigidos desde a época, além de te aplicar uma multa de até 225% deste valor, sem contar as penalidades criminais e civil que você pode responder. Então, é muito sério isso. Sim, é muito sério. E eu tenho clientes que estão se batendo para registrar isso agora, né? Porque o problema é esse, enquanto a gente não quer registrar, não caduca essa dívida. Olha a pergunta da pessoa. A expressão é decai, né? Decai a dívida, decadência, Então, esse é um ponto que é muito interessante de conversar, da gente bater um papo pelo seguinte, Edna. A Receita Federal, em 2021, ela reformulou a forma de cobrança de INSS. Então, vamos lá. Em fevereiro, ela modificou o SISOBRAPREF, que é para as prefeituras informar para a Receita de forma online todo mundo que está com obra para construir ou construída. É uma forma da Receita Federal pegar essa relação de contribuintes e bater lá no sistema dela e verificar. Aí já está com a vara de construção aqui há mais de 2 anos, não tem INSS recolhido, vou notificar, né? Daí, em março, ela foi lá e criou a equipe de cobranças de obra. Então, assim, para pensar. A Receita hoje, ela tem uma equipe focada em cobranças de INSS de obra. Entendi. E aí, depois, um pouquinho mais para frente, ela foi lá e mudou a forma de fiscalização. Então, hoje ela fiscaliza também de forma geoespacial. Então, veja, ela tem a comunicação da prefeitura, do seu alvará, do seu alvará de utilização de forma instantânea, porque a prefeitura tem a obrigação de mandar a informação em até 10 dias do mês subsequente. Ela tem uma equipe focada em ficar verificando quem está devendo ou não para ela, a EOBRA, que é a equipe de cobranças de obra. Ela fiscaliza de forma geoespacial. E aqui em Americana, por exemplo, desde janeiro de 2020, a prefeitura também começou a fazer a fiscalização com drone. Então, tem a equipe de engenheiros e arquitetos que eles conseguem, por foto, né, captada por drone, fazer a medição da sua obra. A Receita faz isso de forma geoespacial, né, satélite e tudo mais. Então, ficou muito mais difícil para a gente ter esse efeito da decadência. A decadência, o que é? É a perda do direito que a Receita Federal tem de te cobrar de INSS. Então, todo o tributo
todo tributo, ele tem um fato gerador. Então, quando a gente fala de INSS, qual que é o fato gerador desse tributo? É a sua obra, é a Uhum. conclusão da sua obra. Então, quando você conclui a sua obra, você tem, a Receita Federal ela tem até 5 anos para te cobrar. Eu coloco 6 anos, porque é sempre a partir do primeiro dia do exercício do ano seguinte da sua obra. Então, você terminou a sua obra, independente da data aqui de 2021, é a partir de 1º de janeiro de 2022 que inicia esse prazo de 5 anos para a Receita vir e te cobrar de INSS. Se ela não te cobrar nesse período, aquele direito dela decaiu, então ela não pode te cobrar mais. E é aí que também tem um outro ponto que a gente tem que ficar muito atenta, que é o seguinte: a minha obra tem mais de 5 anos, né? Uhum. Eu fui notificado pela Receita. Eu já peguei, eu já fiz correção de guia DARF, que a pessoa emitiu a guia DARF com 29 mil reais a mais para pagar de INSS, sendo que a obra estava parcialmente decadente. Então, eu fui lá, consegui aplicar a decadência parcial e ela economizou 29 mil reais. Você tem noção do que é esse valor que a pessoa ia pagar para a Receita? E ela não ia nem saber. Então, assim, por isso que essa questão do zero hoje, ele, em termos de preenchimento, ele é mais gostoso do que o DISO. Só que em termos de responsabilidade, ele está muito mais complexo, porque você tem esse risco de você dar uma informação errada, pagar um valor maior, ou não pagar e ter o risco da penalidade da multa. Carla, e o que que o meu cliente, que agora no futuro vai ser teu cliente, que ele vai falar lá, Carla, faz aí o meu negócio aí, do meu CNO, do meu Cero. Aliás, o CNO ele consegue fazer na hora do Cero, o que que ele pode fazer de certo, que quando ele chegar para você, você vai calcular e falar, mano, deu zerado o teu recolhimento. O que que ele pode fazer no meio do caminho? Depende. Se for pessoa jurídica, contabilidade irregular. Jurídica não é meu cliente, é tudo pessoa É. física. Pessoa física vai depender muito do valor da obra dele. Por isso que eu brinco assim, que tem que calcular. Por quê? Lembra que eu comentei do fator social? Se é Sim. uma obra pequena, se é uma obra, sei lá, de 150 metros quadrados, para aquela pessoa, de repente, ele vai ter uma vantagem de INSS se ele não registrar o pessoal. Porém, tem um outro problema muito sério, que não é o foco da nossa conversa, mas é um risco para ser pautado, que é o risco de um passivo trabalhista, Sim. tá? Né? Então, assim, olha, é muito comum, a gente sabe que nesse nosso meio é muito comum um construtor ele contratar uma equipe pequena, que é por indicação e um vai indicando, então vai lá, faz a casa, tudo por fora, e ao final ele vai ter o INSS para pagar. Ele tem um risco muito grande aí que é do passivo trabalhista. O passivo trabalhista, ele pode vir, independente se a pessoa está registrada ou não, a pessoa sofreu um acidente na sua obra, é sua responsabilidade. Então, você responde por aquela pessoa. Muito mais que isso, né, Carla? Eu tenho um caso de uma pessoa que faltou 2 anos para se aposentar e ele faleceu antes desses 2 anos. Ele faleceu e faltava esses 2 anos para ele poder se aposentar. A viúva entrou na justiça e provou por testemunha que ele trabalhou 2 anos numa obra onde não foi recolhido o INSS. Caso tivesse sido recolhido, ele estaria aposentado, automaticamente ele receberia pensão. Então, o dono da obra teve que se estressar com tudo isso aí. Entendeu? Sim. Porque não tinha registro, não tinha um contrato inclusive era um ajudante, nem era o empreiteiro contratado, mas não tinha contrato, não tinha nada que trazia essa informação. Então, o cliente acabou tendo que assumir junto. Vamos partir do princípio que meus clientes vão registrar, vão ter ou mão de obra registrada ou empreiteiro contratado. Nada de por fora, gente. Eles têm como minimizar esse valor a ser recolhido? Tem, porque daí a gente consegue aplicar o fator de ajuste. O fator de ajuste é um benefício que é para a pessoa física. Então, vamos lá, você tem até outubro, né? Tem uma instrução normativa que é a 2038 e ela havia prorrogado a obrigação de, por exemplo, uma pessoa física de entregar GPS. Então, a partir de novembro, né, da base outubro, entrega em novembro, você vai ter que fazer a declaração, você vai ter que fazer a entrega através da declaração feita, né, como eu comentei com você. Quando você faz a entrega
Quando você tem uma equipe registrada, você concorda que todo mês você vai ter que pagar o salário para aquela pessoa e você vai ter que recolher o INSS, a cota patronal, a cota do trabalhador e a cota de terceiros? Então, quando você tem esse recolhimento, você consegue aplicar o fator de ajuste, coisa que pessoa jurídica não tem. Carla, qual que é a maior diferença? Vamos pensar o seguinte: pessoa jurídica, ela não tem esse benefício do fator de ajuste. Então, quando a gente fala em pessoa física, que é o teu público, que vai trabalhar da forma correta, que vai construir com essa mão de obra registrado tudo bonitinho, ele tem esse incentivo, que é o fator de ajuste, que faz com que ao final da obra dele, ele pague menos INSS. Que se ele não recolher a GFIP no nome dele, ele pode contratar, por exemplo, um empreiteiro que tem os seus funcionários registrados, aí ele vai pedir para a contabilidade do empreiteiro, olha, Exato. faço destaque na tua GFIP de X funcionários, X dias na minha obra com esse CNO. E aí é isso que ele tem que começar a guardar para poder fazer essa... para diminuir um pouco... Esse aproveitamento. Esse Isso, aproveitamento. a gente chama de aproveitamento da remuneração. Exatamente isso. Então, ó, no nosso roteiro, faltou só um estudo de caso. Não sei se você já falou desse estudo de caso específico, o resto tudo a gente conseguiu falar em 45 minutos. Não, eu tenho um caso que é um colega, ele tem um galpão. E lembra que eu falei da diferença do dono da obra para o proprietário do imóvel? Ele tinha esse galpão, ele alugava um galpão. Então, o locatário, ele quis fazer um aumento, ele fez um acréscimo na obra já existente. E aí ele falou assim para mim: Carla, eu fui notificado pela Receita e tô aqui, tá dando quase 30 mil reais esse acréscimo e tal. E eu queria que você conferisse para mim. E aí eu conferi, olhei, e aí ele pegou e mandou umas fotos. Quando ele mandou a foto do acréscimo, eu falei assim: mas isso aqui, ele fez o acréscimo, isso daqui é uma estrutura metálica, certo? Ele falou assim: é. Eu falei assim: não, então tá totalmente errado sua aferição, porque você estava lançando como alvenaria. E aí, quando a gente corrigiu, ele caiu para... tinha outros fatores, mas assim, ele estava estimando quase 30 mil reais de pagamento. Ele pagou 11 mil reais. Por conta... o maior percentual, né, que trouxe essa redução aí foi justamente mudar de tipo de obra de alvenaria para mista por conta da utilização do metal na estrutura dessa obra dele. Então, esse é um caso que, assim, que realmente ele tava, nossa, mas é muita diferença, né? Eu falei assim, tá vendo? Por isso que você tem que procurar um especialista, né? Para fazer a forma correta. Você ia pagar muito mais, você ia pagar 10 mil, mais de 10 mil reais a mais de INSS. Sim, sim. A ideia minha é a gente orientar o pessoal a fazer o certo. E a estrutura metálica só entra para ajudar nisso. Porque geralmente você contrata uma empresa que tem funcionários registrados, enfim, é toda uma diferenciação e uma valorização da mão de obra. Eu bato muito nessa tecla, sabe? A obra que é feita por uma mão de obra valorizada tende a ter mais qualidade. A obra mesmo, a construção. Ó, a gente tem duas perguntas. A primeira é do Tiago. O Tiago perguntou, eu acho que é do Tiago. Bom, enfim, já tá lá para cima. Ele perguntou o seguinte: se contratando uma construtora, em que tem de vantagem no recolhimento do INSS utilizando a estrutura metálica? Então, se ele contratar uma construtora, aquela empreitada global, ou seja, chave na mão, a construtora entregou a chave na mão para ele. Só que é uma casa com estrutura metálica. Então, pode ser até em steel frame, algo assim. Tem algum tipo de vantagem para ele ou não? Tem. Então, assim, você está falando construtora, na verdade, de construtor, porque a empreitada global, a gente está falando de uma pessoa que não é pessoa jurídica construtora, né? Então, vamos dizer que ele não me especificou qual que ele vai contratar. Então, acho que você vai ter que falar dos dois jeitos. Se ele contratar um construtor global ou uma construtora. Perfeito. Então, vamos pensar assim, ó. Se ele for contratar um construtor, chave na porta, casinha pronta, né? E esse construtor vai entregar para ele a casa pronta, a responsabilidade de recolhimento do INSS é dele, contratante, tá? Então, qual que seria a vantagem dele?
O contratado, o construtor, a pessoa que está fazendo essa empreitada global para ele vai ter que cobrar, do pessoal que está fornecendo a estrutura metálica justamente isso, que lance o CNO nessa nota fiscal, porque ele já teve uma mão de obra, que é aquilo que a gente conversou. Já tem empregados, empregados que trabalharam para fazer a sua estrutura metálica. Então, ali você consegue ter um desconto no momento que você for fazer a sua aferição, né? Ao final da sua obra. Quando a gente fala de uma pessoa jurídica, construtora, e aí você faz a contratação dela por empreitada parcial. Mesma coisa. Você vai fazer o CNO, você vai criar o CNO porque a responsabilidade é sua, e você vai pedir para que ela lance esse CNO na GFIP desse pessoal que trabalhou nessa etapa. Também você vai conseguir ter essa redução lá no final da sua obra, na aferição da sua obra em termos de INSS. Tá. E se ele contratar uma construtora que é um CNPJ, que vai entregar a obra para ele pronta? Global, essa construtora daí é o dono da obra, daí tudo é da construtora, ele não se incomoda com o INSS. Não, se é global, Edna, é do dono da obra, é do responsável, é do contratante. Global é do contratante. Assim, eu tô falando a expressão global e total porque são as expressões que a Receita utiliza. Então, aí fica. Não, não tem problema. Então, assim, quando a gente fala em empreitada global, eu quero dizer que eu não tô com. A responsabilidade é minha. Eu contratei aquele construtor, empreiteiro, ele vai lá, fez minha casa, é minha. Então é importante que eu, Carla, entregue para ele meu CNO e fale: olha, você tem responsabilidade de pedir para que esse pessoal que você está subcontratando lance esse CNO na nota fiscal, na GFIP, enfim, para que eu possa aproveitar isso ao final. Tá. E se ele pegar uma construtora com empreitada total? Aí é da construtora, não é sua responsabilidade. Daí é da construtora, e daí se usou estrutura metálica, se usou pré-moldado, se usou alvenaria, é construtora tudo que vai contratar a Carla e resolver esse BO aí. Que não é exatamente. Tá, exatamente. Então, se no caso, para a construtora, ela fica o metro quadrado um pouco mais caro, muito provavelmente porque ela também está colocando o preço desse imposto no metro quadrado dela, né? Sim, claro. Isso, a pergunta que a gente estava respondendo era a seguinte: se a pessoa física que constrói por empreitada global, então quando não contrata uma construtora, né, quando contrata pequenos empreiteiros para cada etapa, se essa pessoa precisa registrar a carteira dos funcionários que vão trabalhar ou se tem uma outra forma. Tá, eu vou te responder. Eu sou especialista em direito do trabalho também, tá? Então, assim, eu vou responder pela ótica da legislação trabalhista. Sim, tem a obrigação. Se estou tomando mão de trabalho, você tem que registrar. Porém, na prática, a gente sabe que isso não acontece, né? Em alguns casos não acontece. Mas se eu, pessoa física, eu estou fazendo essa contratação e eu quero registrar, posso registrar sim. Eu, pessoa física, estou fazendo a contratação de um empreiteiro que ele tem uma equipe registrada, então aí é importante que ele tenha o meu CNO, porque daí ele consegue me passar depois a GFIP desse pessoal e eu consigo abater lá no final da minha aferição. E eu consigo utilizar esse valor sim. Ok, as obras que eu fiz, por último, eu fiz desse jeito. Eu queria mandar o link para o grupo, não consigo o grupo. Se alguém puder enviar no grupo, por favor. As obras que eu fiz dessa forma, sabe, Carla? Ninguém na obra trabalha sem registro. Esse é o primeiro ponto. E aí, o empreiteiro que a gente contratava para essas empreitas globais, que eu não sabia que eram empreitas globais, né? Eles faziam destaque na GFIP desses funcionários registrados. E com isso, o nosso cliente, no caso, não precisava registrar nenhuma carteira de trabalho. Mas é importante deixar, então, aqui só a grande atenção ao fato de que, mesmo dessa forma, o proprietário da casa, né, a pessoa física, não está isento se tiver algum problema em relação a uma ação trabalhista, né? Não tá. E aí, é até legal que você colocou aquele exemplo de uma pessoa que estava há 2 anos para se aposentar e aí, com testemunho, ela foi lá e conseguiu. Só fazer um destaque aqui e trazendo a importância disso. A gente sabe que normalmente a gente faz provas, né? Então, eu vou provar com um documento, com algo que aquilo, né, é verdade ou não.
Na justiça trabalhista, a gente tem um princípio que chama primazia da realidade. E o que que é isso? Primazia da realidade. Ou seja, a minha testemunha, ela tem muito mais peso do que um documento. Então, se eu tenho uma mão de obra que não é registrada, tá? E aí eu vou lá, entro com uma ação. Essa pessoa entra com uma ação e leva uma testemunha. A testemunha, e aí eu tenho um contrato falando que, olha, eu tenho um contrato aqui, ele se recusou a registrar, né, a ter carteira assinada, tal. Para o juiz, pouco importa o meu contrato. Ele vai sempre fazer valer, né, aquela testemunha que está falando que não, que olha, esse meu colega trabalhava lá na obra da Carla ou da Edna, e ele não era registrado e ela que não quis registrar. Então, assim, o que ele está falando tem muito mais força do que um documento que prove o contrário, tá? Infelizmente, ou felizmente, né, porque isso acaba fazendo, acaba prevalecendo os direitos trabalhistas das pessoas, tem essa questão, sim. Então, você sempre tem que tomar esse cuidado. Mas então, Carne, é importante deixar claro que tanto faz pegar um empreiteiro por empresa global, registrar a carteira do funcionário como seu funcionário, pessoa, se você sendo pessoa física, ou contratar uma construtora com a empreitada total. De todas as formas, o dono da casa, que vai morar na casa, no caso, acaba tendo uma responsabilidade, ou direta ou indireta, né? Isso, exatamente. Porque daí a gente está falando da responsabilidade subsidiária ou solidária, que é um outro instituto também na Justiça do Trabalho, que acaba gerando essa obrigação. Então, por exemplo, eu, Carla, pessoa física, fui lá e contratei a Edna, uma empreiteira, para fazer a minha casa. Chave na porta, empreitada globalzinha, tá? E aí a Edna, que é responsável por me entregar a casa pronta, teoricamente, no nosso contrato de prestação de serviço, né, é a sua obrigação de registrar aquele pessoal. Você não registrou. Aquele pessoal, ele vai entrar com o processo trabalhista. Ele vai colocar a Edna como responsabilidade principal e a Carla como responsabilidade subsidiária ou até mesmo solidária. Ou seja, eu vou responder com você de qualquer forma. Então, esse risco aí, eu tenho um contrato de empreitada global, é ele que vai entregar tudo pronto para mim, tudo certo, então eu vou ficar tranquilo. Não é bem assim, né? É melhor você ficar atento para saber se o pessoal está registrado, se eles estão recebendo o salário de forma correta, se está tendo recolhimento de FGTS, de INSS, tudo certinho, porque você responde sim junto com o seu contratado. E se for empreitada total, Carla? Aí, total, pela legislação, a responsabilidade é da pessoa jurídica construtora, né? Então, Daí, você, de enquanto forma. aí na legislação trabalhista tem umas súmulas, umas orientações que determina que aí o dono da obra ele acaba se eximindo, porque ele prova que, por exemplo, aquela ali é a minha casa e eu não estou contratando a construtora, né? Uma empresa total para ficar fazendo casos para que eu venda e tenha um lucro. Tipo, eu contratei ela para fazer um empreendimento meu, utilização, assim, particular. Então, tem esse entendimento. Aí, nesse caso, você consegue se eximir um pouco dessa culpa, entendeu? Tem essa opção, eu sempre falo que tem. Apesar da construtora ser uma forma de construir muito mais rígida, onde o cliente não consegue mudar tanto, se envolver na obra, mas tudo tem vantagens e desvantagens, vai das Sim. pessoas pesarem, né? Aquilo que elas têm mais valor. E eu sempre oriento meus clientes a estarem presentes nas obras deles, assim, de olhar como as condições de trabalho, sabe? Eu sempre falo de pensar no antes da obra. Precisa ter um lugar para as pessoas comerem do jeito certo, descansarem, usarem um banheiro da forma adequada. Tudo isso vai contribuir para a pessoa ter qualidade no trabalho e evitar um acidente, que mesmo se for responsabilidade de uma construtora, você não quer um acidente na tua obra, no nome da tua casa, né? Não, pelo amor. Então, ó, de dúvidas foi isso. O pessoal gostou muito. Você tem um tempo aí para, não sei, fazer o teu encerramento. Eu nunca fiz live com mais alguém, então eu tô adorando conversar. Edna, olha, eu quero, uma coisa que eu quero enfatizar bastante para o pessoal é essa questão da responsabilidade junto à Receita Federal, né? Então, a gente comentou lá no início do nosso papo
que para você ter uma obra 100% regular, você vai ter que ter a etapa finalizada na prefeitura, que é quando você tem o ABITS, a etapa finalizada na Receita Federal, que é quando você tem a CND, e aí você consegue fazer a verbação lá no cartório da sua obra, na matrícula do imóvel. Quando a gente fala de prefeitura, obrigatoriamente você só consegue ter o ABITS com o apoio de um arquiteto ou de engenheiro. Ou seja, tem uma pessoa fazendo isso para você, porque são atividades específicas, né? Você responde, o arquiteto e o engenheiro, ele responde pelo teu projeto perante o CAU e o CREA. Então, é obrigatório. Na Receita Federal, você pode me perguntar, Carla, mas você é advogada, então quer dizer que só advogado que pode fazer? Não. Na Receita Federal, não é uma prerrogativa de um advogado, de um contador. Não é. Qualquer pessoa pode fazer. E aí, de novo, que eu repito, tá? É aí que mora o perigo. De repente, o pessoal que está me assistindo vai falar assim: é claro que ela vai falar isso porque ela quer puxar, né, a sardinha pro lado dela. Não, e realmente não é. Não é, porque assim, quem me acompanha no meu Instagram consegue ver que quase todos os dias eu posto conteúdos demonstrando essa minha preocupação em trazer economia para quem está construindo. Porque hoje a gente sabe que está tudo muito caro. Material está caro, enfim, terreno está caro, mão de obra está tudo muito caro. Então, se eu consigo, com o meu conhecimento na legislação, trazer uma economia, uma redução no INSS para a pessoa, eu acho que eu estou fazendo algo que é dentro da lei e que vai ser bom para ela. Então, por isso que eu falo, na parte de Receita Federal, a pessoa tem que tomar muito cuidado, porque ela tem essa possibilidade dela mesma preencher, de criar um CNO, fazer a aferição lá no Cero, gerar uma DARF, para depois ter a CND. Só que o risco dela estar gerando um valor que não é devido, ou pior também, né? Tá informando um valor que é inferior ao devido, é muito grande. Tá? E isso está na legislação. A pessoa, o responsável, ele responde de forma civil e criminal. Então, tem que tomar muito cuidado. É essa a dica que eu dou para quem está com a gente aqui, quem for assistir depois. É ter esse cuidado, sempre procurar um profissional para te ajudar nas etapas, para não ter dor de cabeça, né? Eu acho que esse pessoal que está nos assistindo vai ter esse cuidado. Sabe reunião de pais na escola, que sempre o Sim. professor fala? Os pais que vieram aqui são bem os pais que nem precisavam conversar. Tinha que conversar bem com os pais que estão ausentes. É tipo isso. Tenho certeza que o pessoal que está aqui vai tomar esse cuidado, porque eles estão pensando em construir de um jeito sério e de um jeito certo, sabe? Com uma mão de obra correta, com o material correto, pensando nas escolhas, para ter o melhor resultado possível.